Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação do vídeo anterior, que eu falei das bets. Eu fiz um apanhado mais geral sobre essa realidade, essa nova realidade no Brasil. Eu trouxe uns 2 vídeos do Eduardo Moreira, um economista que tem um canal no ICL. Ele faz uma reflexão, ele demonstra, na realidade, como essas bets elas entraram no Brasil e como isso teve um impacto significativo, e também faz uma avaliação de um outro impacto, impacto sobre as relações sociais, sobre as camadas sociais que essa atividade ela está gerando no Brasil. Mas nesse vídeo de hoje eu vou falar com relação à estrutura psicoemocional que o indivíduo tem que ter para que ele possa se relacionar de uma forma saudável. Eu não falo só com as bets, não. Como eu sou psicólogo, é claro que o Eduardo ele traz uma questão mais política, mais econômica, do impacto dessas atividades no Brasil e da forma como elas estão sendo construídas. Mas eu quero falar num aspecto mais individual, mais emocional e psicológico. Porque, independente da atividade, do instrumento, da substância, o vício ele não é provocado pela substância, pela atividade ou por qualquer coisa que seja. O vício ele é provocado por uma estrutura emocional que o indivíduo possui naquele momento que faz com que ele seja suscetível ao vício. E aí, na realidade, é isso que nós vamos conversar. Você que joga em bet, você que conhece alguém que joga em bet, você não sabe se você tem uma estrutura emocional e psicológica que vai te proteger do vício. Muitas pessoas acham que isso não acontece. Você escuta muito por aí, né? Era até uma frase que a gente escutava bastante, né? Com relação às pessoas que estavam se envolvendo em vício, elas falavam, não, mas eu saio quando eu quiser, eu tenho um domínio disso, quando eu quiser eu paro. E na realidade não é isso. Porque quando você entra em contato com uma atividade, uma substância ou alguma coisa que que pega a sua estrutura emocional desequilibrada, não importa o que você acha, porque a relação, a dinâmica do vício vai tomar conta de você, porque ela vai se aproveitar dessa estrutura emocional debilitada para se instalar. Então é muito importante que a gente tenha noção, as pessoas que querem jogar isso, independente, como eu falei, da questão política e econômica do Brasil, mas que querem jogar nessa atividade, nesses jogos, elas têm que se perceber, né? Olhar para si mesmo e perceber se a sua estrutura emocional e psicológica ela está preparada para isso. É claro que a gente viu num dos vídeos que eu coloquei do Eduardo Moreira que as camadas mais pobres, né, camada pobre, os pobres e a pequena parcela da classe média são os que mais estão sujeitos a essa atividade, são os que mais jogam nessas atividades. É claro que o viés econômico, né, da busca para conquistar um valor, para ganhar um valor e resolver os seus problemas, é claro que esse viés ele atravessa as questões relacionadas aos jogos. Mas, além do viés econômico, tem o viés psicológico e emocional. E é sobre esse viés psicológico e emocional que nós vamos conversar agora. Vamos discutir, vamos falar primeiro da estrutura emocional que é necessária para dar suporte a uma relação da pessoa com essa atividade, uma relação saudável, onde ela realmente faça o que essas propagandas de bet dizem. Vá lá só para se divertir, com responsabilidade. Isso, na realidade, é uma falácia, porque se você não sabe qual é a estrutura emocional das pessoas que estão se relacionando com essa atividade, falar só que é para se divertir com responsabilidade, isso não significa nada. Porque quando a pessoa ela vai na busca de divertimento ou distração, mas a sua estrutura emocional está debilitada, ela sem dúvida será envolvida por essa atividade e, sem perceber, estará se viciando e criando uma relação perigosa e que trará muitas consequências negativas para o seu futuro emocional, seu futuro social, seu futuro financeiro. Então a gente vai falar agora que estrutura é essa para que você que joga em bet, para você que conhece alguém que joga em bet, para que você que conhece amigos, pessoas que jogam em bet, para que vocês possam fazer essa reflexão se vocês estão prontos para aderir a essa atividade. Porque, é como eu falei,
não é a atividade que vicia, não é a substância que vicia. O que vicia é a minha relação, a minha estrutura emocional que permite que essa atividade, que essa substância, que esta relação, ela tome conta da minha capacidade emocional de ter discernimento, de parar, de não ir além. Então, é importante que as pessoas tenham noção da sua capacidade emocional, psicológica, para criar ou não uma relação com esse tipo de atividade. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que estrutura é essa? E trazer uma reflexão sobre isso. Antes de voltar para o vídeo, só para lembrar de não esquecer de dar o like no vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever. Ao se inscrever, ativar lá a notificação para receber os próximos vídeos e encaminhar esse vídeo para outras pessoas que vocês acham ou percebem que esse conteúdo vai ajudar na sua reflexão pessoal, na sua evolução emocional, que dê lá um start nela, que ela de repente precisa procurar um acompanhamento psicológico. Então, se você achar que foi bom para você esse conteúdo, ele vai ajudar outras pessoas, encaminhe ele para outras pessoas, para as pessoas virem aqui, se inscrever no canal, fortalecer o canal e a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar as pessoas a terem uma reflexão sobre a sua realidade psicoemocional de uma forma consistente, ok? Então vou voltar para o vídeo agora. Bem, a estrutura emocional é uma capacidade de equilíbrio da pessoa em todas as suas áreas da vida. Então, é necessário que ele possa, eu estou dizendo assim, o equilíbrio nas áreas não quer dizer sucesso nas áreas, né? Que você tenha atingido o máximo que você poderia, o que você gostaria nas áreas. É a compreensão de que a cada área da sua vida você tem um controle, que você tem o equilíbrio do que você quer, do que você busca. Essa é a estrutura emocional ideal para alguém se relacionar a esse tipo de atividade. Então, questões familiares, questões emocionais, amorosas, questões financeiras, questões sexuais, todas essas questões que você pode refletir na sua cabeça, que fazem parte da sua vida, elas têm que têm que estar equilibradas. Se elas não estiverem equilibradas, o que acontece? Quando uma dessas áreas não está sendo atendida, se abre um espaço vazio. Um espaço vazio que fica pedindo para ser preenchido. Como você não preenche na área específica, então vamos dar um exemplo. Se eu não tenho uma relação amorosa com alguém que eu gostaria, né? Ter um parceiro, ter uma relação amorosa, uma relação de companheirismo com alguém que eu gostaria, eu não possuo isso. Mas é o meu desejo ter. Então existe um espaço vazio e uma frustração pessoal. Enquanto eu não resolver essa realidade, quer dizer, enquanto eu não entender por que esse espaço está vazio, por que eu desejo isso, por que eu não consigo completar, o desejo ele continua existindo, ele continua me puxando para preenchê-lo. E o que eu faço? Quando eu não consigo preencher e me deparo com uma atividade, me deparo com uma substância e ela inconscientemente preenche esse espaço que me dá aquela satisfação que eu teria ao equilibrar todas as partes da minha vida, aquilo parece que me completa. Só que é uma falsa sensação, né, de estar completo. Porque como é uma atividade instantânea, como é um prazer momentâneo, que é diferente de uma relação amorosa consistente, com alguém que diga alguma coisa para você, que não te complete, mas que fortaleça a pessoa que há em você, que é uma relação duradoura, contínua. O que acontece? Como eu entro em relação com uma substância ou com uma atividade e ela preenche esse espaço naquele momento, eu sinto a satisfação. Só que imediatamente esse espaço volta a ficar vazio. E eu preciso preenchê-lo novamente. E aí está a questão do vício. Então você pode pensar em qualquer realidade, qualquer atividade, qualquer substância.
Se eu tenho na minha vida um ponto que está em desacordo com o meu pensamento de equilíbrio, ao entrar em contato com isso, qualquer coisa ele preenche momentaneamente, eu me sinto satisfeito, mas preciso preenchê-lo novamente. Então você pode pensar em compras. Então a pessoa vai no shopping, compra, sente aquele prazer, preenche lá um espaço que está vazio, volta para casa, começa a se sentir frustrado, começa a sentir consciência pesada de ter feito aquilo. Ou com uma droga, então eu tenho ali um espaço vazio, eu consumo um álcool, bebo alguma coisa, eu consumo algum tipo de substância lícita ou ilícita, e aquele prazer momentâneo preenche aquele espaço vazio, mas eu tenho que novamente colocar, preencher. Então pode pensar em álcool, em drogas, em comprar, em sexo. Então uma pessoa que é totalmente inábil nas relações com as pessoas e não consegue ter um relacionamento duradouro, mas preenche com o sexo. Então a gente vê muito isso. A pessoa sai pra balada e transa com um, com o outro, e tem aquele prazer momentâneo e depois o vazio retorna. Por quê? Porque existe uma parcela da sua estrutura emocional que está com um espaço vazio. Então, é isso que você tem que fazer a avaliação quando você for entrar em contato com as bets. Por exemplo, a questão financeira também é uma parte da estrutura emocional do indivíduo que tem que estar equilibrada. Se essa parte está desequilibrada, então eu devo, o dinheiro que eu ganho, eu não consigo pagar as minhas contas, eu sempre estou ali usando cheque especial, preso no crediário, que é a realidade de grande parte dos brasileiros. Tá? Por isso que aquele vídeo lá, o segundo vídeo que eu coloquei do Eduardo Moreira, ele esclarece e coloca qual é a camada da sociedade que está mais relacionada. Porque grande parte da sociedade brasileira está com essa parte da sua estrutura emocional, psicoemocional, desestruturada, que é a sua relação com a questão financeira. Tá? Não quer dizer que os ricos não joguem, não quer dizer que as pessoas de classe média alta não joguem. Só que essa parcela da realidade estrutural dessas pessoas aparentemente está equilibrada, mas eles têm outros desequilíbrios, tá? Que são ocupados não talvez pelas bets, porque as bets elas têm subentendido a questão financeira, mas podem muito estar envolvidos com drogas, muito envolvidos com o alcoolismo, muito envolvidos com compras demasiadas. Tá? Só que por que aparece a camada mais pobre e de classe média nesse impacto das bets? Porque a parcela desestruturada dessa camada social é a questão econômica e financeira. Mas, basicamente, eu tenho uma parte da minha estrutura emocional que está desestabilizada e eu não consigo resolver, eu não me atento para isso. Quando eu entro em relação com alguma substância, com alguma atividade, ela preenche momentaneamente aquilo, faz com que eu tenha um prazer ali momentâneo, mas a sensação de vazio ela retorna e eu tenho que voltar àquela atividade. Não interessa qual seja. A questão das bets é que elas têm um apelo econômico. E o apelo econômico atinge diretamente as pessoas que estão desestruturadas economicamente, as pessoas mais pobres e as pessoas de classe média ou classe média baixa, vamos dizer assim. Então, o que você tem que refletir? Que essa é o ponto fundamental do nosso vídeo. Eu tenho alguma parte da minha estrutura emocional que está desequilibrada? Minha questão financeira está desequilibrada? Opa, não posso jogar em bet. A minha questão emocional está desequilibrada, amorosa? Não posso jogar em bet. A minha questão familiar está desequilibrada? Não posso jogar em bet. A minha questão espiritual está desequilibrada? Então, o meu contato com esse mundo espiritual está desequilibrado? Não posso jogar em bet. Porque, com certeza, esse instrumento ele vai ocupar esse espaço vazio. E você, sem dúvida, ficará viciado nisso. Que é o que já está acontecendo. Foi o que demonstrou, né? Aqueles 2 vídeos que o Eduardo Moreira ele trouxe no canal dele e eu coloquei aqui para a gente usar como base de reflexão. Então, se você percebe, não entre nessa de divertir. Então, você chega em casa desolado, com problemas,
sua estrutura emocional debilitada, não ache que aquele joguinho vai te tranquilizar. Ele pode ali momentaneamente preencher aquele espaço, mas vai criar uma relação de dependência com você. E você vai ficar comprometido com aquela atividade e vai perder totalmente o controle disso. Ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: diferente, apesar que eu concordo com o Eduardo Moreira nas questões políticas e econômicas, tá? Mas independente disso, o que eu quero trazer aqui é que você pode se relacionar com qualquer coisa ou qualquer atividade, desde que você perceba que a sua estrutura emocional está equilibrada e que isso realmente se transforme apenas num momento de lazer, momento de descontração. É notório que o brasileiro, grande parte dos brasileiros, não estão com a sua estrutura emocional equilibrada. E por isso que você vê aquela explosão das bets no Brasil. Tá? Mas se você tem essa estrutura, você sabe que sua vida está equilibrada, é claro que vai se transformar apenas numa brincadeira, num divertimento. Agora, se você não está, não entre nessa com a intenção de se divertir, porque você vai cair numa armadilha e vai vai desenvolver um vício no seu comportamento que será muito difícil de você se livrar individualmente, vai ter que buscar um acompanhamento, um tratamento. Mas antes disso, antes de você perceber isso, você estará envolvido em dificuldades financeiras, sociais, pessoais, familiares, que talvez estraguem a sua vida de uma forma global. Então, o que eu quero passar aqui é que nenhuma atividade, nenhuma substância, nada é o provocador do vício. O que provoca o vício é a sua estrutura emocional debilitada. Então, faça essa avaliação pessoal. Se você acha que você tem uma estrutura emocional equilibrada, pode jogar, não tem problema. Se você percebe que não tem problemas sérios na sua vida, não jogue em bet. Você, sem dúvida, vai se transformar numa pessoa viciada nessa atividade. Ok? Então essa foi a reflexão de hoje, complementando o vídeo anterior, para a gente ter uma noção dessa relação, dessa atividade com o indivíduo, com o brasileiro, e que a gente tenha muito cuidado quando for pensar em se relacionar com isso. Ok? Então, um abraço, a gente vê no próximo vídeo e fiquem em paz.